Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, podem se sentar. Talvez você esteja se perguntando, por que o Jaime está gostando de ministrar com essas roupas aí? Tem 2 domingos já que isso acontece. Acontece que nós participamos de 3 solenidades, 3 festas importantes. E a gente gosta de brindar isso com vestes próprias, né? Há pouco tempo nós falávamos sobre a ascensão de Jesus, a subida de Jesus ao céu e por que isso é importante. Depois falamos sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E hoje, a Igreja de Jesus ao redor do mundo celebra a Santíssima Trindade. Como assim, né? Porque um dia separado especificamente para a Trindade, qual que é o sentido disso, né? É interessante porque o ano litúrgico ele começa lá no Advento, onde a gente contempla as promessas de Deus, que promete vir e ser o nosso próprio Rei. Ele promete entrar dentro da história, e no Natal a gente celebra, como a primeira festa mais importante, a entrada de Deus na história. Deus se encarnou, né? Depois de um tempo, a gente começa a celebrar a Epifania, o aparecimento público desse Deus encarnado. Depois nós celebramos na Páscoa a morte e a ressurreição de Cristo, do próprio Deus encarnado por nós. Por fim, nós celebramos o Pentecostes, mais uma festa muito importante para nós, porque é a descida do Espírito. E nós compreendemos nesses 2 últimos domingos que o Espírito Santo não é um plus, não é um algo a mais, que alguns cristãos têm e outros não. Os que falam em línguas, a saber, né? Esses aí têm o Espírito Santo, os outros ainda não têm, precisam ser batizados com o Espírito Santo, né? É quase que essa a ideia. Não! O Espírito Santo não é um a mais, não é um plus na salvação, não. Ele realiza uma parte importante da salvação. De modo que quando a gente vai celebrando os atos da nossa salvação ao longo do calendário litúrgico, a gente vai contemplando um Deus que se revela a nós de maneira trina. Um Deus que se revela a nós como Pai, como Filho e como Espírito. Antes da entrada de Jesus neste mundo e antes da nossa salvação, o ser humano e nenhuma cultura, mesmo em Israel, jamais conheceu a natureza trina de Deus. Ninguém jamais ouviu falar de uma tal de trindade. A ideia é só assim, existe Yahvé. Yahvé é o nosso Deus, é o nosso Elohim, né? Existia uma categoria geral para deuses naquele tempo antigo, né? Tudo começava com ele, tinha a ver com coisas que vinham do céu, aquele que era força, aquele que era a representação do poder. Então o nosso Elohim, as nações têm os seus Elims, têm os seus Elohims e tal. Nós temos Yahvé. Yahvé se revelou a Moisés com esse nome, e assim ele se revela ao longo da história de Israel. Mas ele faz promessas ao longo da história de Israel, dizendo que ele iria entrar na história e que ele mesmo iria governar o mundo. E eu queria retomar parte dessa promessa, que está lá em Daniel capítulo 7. Se eu não me engano, lá para o versículo 13 do Daniel capítulo 7. Onde ele fala da visão do Filho do Homem. Daniel capítulo 7, versículo 13. É uma dessas profecias que falava da chegada, da entrada de Deus na terra para consertar as coisas, porque, enfim, ao longo da história de Israel, o povo entendia que existia algo errado e tinha algo a ser consertado. E Deus dizia, eu vou entrar e eu vou consertar essa história.
As coisas estão ruins, mas eu vou entrar nessa história e vou consertá-la. E aí, de repente, aparece uma figura estranha aqui. Porque não é Deus, não é Elohim, não é Yahvé. Yahvé é o ancião de dias que está centrado no trono do universo. Mas olha o que Daniel diz. Eu olhava na visão noturna. Com as nuvens do céu vinha alguém como um filho do homem. Guarde essa palavra, filho do homem. Vinha alguém como um filho de homem que chegou até perto do ancião de dias, sendo conduzido à sua presença. É como se fosse uma entrada real, uma entrada triunfal, uma elevação. O Filho do Homem está se elevando até o ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso. Foi-lhe dado poder, foi-lhe dado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, tribos e línguas o serviam. Outras traduções, se não me engano, diz que o adoravam. O seu poder é um poder eterno e não lhe será tirado. O seu reino jamais será destruído, jamais terá fim. Veja, no meio das profecias sobre Deus entrando na história e mudando as coisas, aparece um tal do semelhante ao Filho do Homem. Os judeus começam a discutir entre si o que seria isso, e nos tempos em que Jesus aparece na história, já existia uma ideia geral de que viria um tal do Filho do Homem, e que esse Filho do Homem era o Messias. E ele receberia de Deus o poder e a autoridade para reinar sobre o mundo, e o reinado dele não teria fim. É na chegada dele que, de acordo com as Escrituras, justiça e paz iriam se encontrar finalmente. A gente sabe como é que isso é difícil, a gente comentou aqui um tempo atrás, né? Não tem jeito de ter justiça sem paz. No nosso mundo, quando a gente tenta fazer justiça, a paz acaba e a gente instaura uma guerra para poder fazer justiça, e tem hora que isso é necessário, né? E não tem como ficar em paz e manter a justiça. Normalmente, o que a gente vê nas nações que dizem estamos em paz é que várias injustiças estão veladas, nenhuma delas estão sendo resolvidas e está todo mundo em paz, uma suposta paz. Ou seja, ou é uma paz armada, ou é uma paz que não resolve os problemas. Mas, de acordo com a palavra, de acordo com os Salmos, quando esse Messias entra na história, a justiça e a paz se encontram, se beijam, de acordo com as Escrituras. A entrada dele é poderosa. Bom, as profecias diziam. Ninguém cogitava a ideia de que esse Deus era trino. E a liturgia da igreja, na tradição, nos ensina a meditar sobre a história da nossa salvação ou sobre a história da nossa missão. Nós estamos no ano B, então hoje nós vamos ver a história da nossa salvação. E nessa história da salvação, contemplar nos atos salvíficos de Deus como que ele também se revela, ele revela a sua natureza. Na medida em que Deus entra para resolver o problema do homem na história, e a gente olha o Filho do Homem, de repente a gente vai percebendo um Deus. E como que é esse Deus? Nós percebemos através de Jesus que existe um Pai, que até então ninguém ousava chamar Yahvé de Pai, mas aí Jesus está dizendo, ó, existe um Pai, tem um Pai, e Ele é Deus. Mas olhando também a gente percebe um filho desse Pai, que também é Deus. Ou seja, está nessa categoria que a gente chama de Elohim, né? Ele é Deus. E Jesus também nos revela, especialmente no Evangelho de João, sobre um Espírito, um outro Paráclito, que também é Deus, mas é um só. Meu irmão, a Trindade é um mistério. Ela não é para ser entendida, não é para ser resolvido o mistério. Ela é para ser mergulhada. Ela é para a gente dançar com ela. Não significa que a gente tem que ignorar a Trindade. Pelo contrário, significa que a gente precisa saber o suficiente do que Deus nos revela para que então a gente possa amá-lo e desejá-lo para sempre. E na medida em que Ele nos salva e se revela para nós,
Ele nos dá revelação suficiente para que nós possamos amá-lo e desejá-lo. Na revelação dele como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Um só Deus. Não são três deuses. E a revelação bíblica deixa isso muito claro. Não são três deuses diferentes. Existe um Pai que é distinto do Filho e do Espírito Santo. Ele não é o Filho, ele não é o Espírito. É uma pessoa diferente. E ao mesmo tempo ele é Deus. Ele é essa categoria que a gente chama de Elohim, que a gente chama de Deus, que a gente chama de Trindade. E que no Velho Testamento se revela a Moisés como Yahvé. Ou pelo menos essa é a melhor tradução que a gente teve até hoje do nome de Deus, que é um tetragrama, é uma palavra que não tem vogais e só tem consoantes, e a gente não sabe onde que estão as vogais disso e tudo mais, mas quando você joga ela junto com o nome Adonai, Senhor, e aí você cria uma nova palavra para poder entender mais ou menos o que significa esse nome que ele revela a Moisés. E assim a gente começa a chamá-lo de Yahvé. Yahvé se revela através de Jesus como Deus trino. Ele é Trindade. Bom, o que nós temos aqui? Certa vez, Agostinho estava meditando sobre a Trindade. Ele falou, eu preciso chegar numa fórmula geral. Sabe teólogo? Teólogo é muito assim, né? Eu preciso chegar numa fórmula geral para que eu possa ensinar, para que eu possa aprender, para que eu possa dominar isso de alguma forma. E a gente tem a tentação de entender tudo, porque aí depois que você entende, você domina, né? E ele tentando dominar a ideia da Trindade, como é que ele ia... É Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, como é que eu vou fazer uma fórmula geral perfeita sobre isso? E enquanto ele estava ali lutando consigo mesmo para poder entender, ele viu uma criancinha na beirada da praia, né? E ela ia lá, pegava um pouquinho de água e fez um buraquinho na areia. E jogava a água lá. Depois ele voltava, sei lá, com um baldezinho ou com a mão, não sei. Voltava lá na praia de novo, enchia e trazia e jogava no buraquinho de novo. Adivinha o que tinha acontecido com a primeira água, né? Sumiu. E ele ia e voltava, e foi várias e várias vezes, até que Agostinho fica incomodado com aquilo e chega nele e fala, cara, deixa eu te explicar um negócio. Você não vai conseguir. O que você está fazendo? Me explica. Eu vou pegar toda a água do oceano e vou jogar aqui no meu buraquinho. Cara, não tem jeito de fazer isso. Aí, de acordo com Agostinho, essa criança olha para ele e fala, pois é, Agostinho, não tem como você pegar todo o conhecimento do mar e jogar no buraquinho. É o que você está tentando fazer, entender na Trindade. E aí, aparentemente, aquele menino desaparece. Era um anjo de Deus falando com ele. Não tem jeito, Agostinho. São os mitos que aparecem aí na história da fé. Você não sabe se rolou mesmo, se não rolou, mas que ele tem um significado tão profundo, né? Cara, não tem como você pegar todo o oceano e jogar ali naquele buraquinho seu. E não tem como eu pegar todo o conhecimento a respeito de Deus. O que eu posso fazer é mergulhar nele. O que eu posso fazer é me entregar à sua onda e deixá-lo me levar. E à medida que o mar encosta em mim, eu entendo o que é o mar. Mas eu não faço ideia do que é o mar a 50 metros de profundidade. 100, a 1 quilômetro de profundidade, eu não faço ideia do que é lá. Eu faço ideia do que eu posso encontrar nele. E à medida que ele me toca, eu conheço. Veja, a Trindade é assim. Quando a Trindade te toca te salvando, então você conhece o que dela se pode conhecer. Como diria lá no livro de Deuteronômio. As coisas reveladas, as coisas ocultas não pertencem a nós. As reveladas são para nós e aos nossos filhos para sempre. O que é revelado da Trindade? O que é revelado sobre a Trindade foi resumido pelo apóstolo Paulo na saudação que ele manda para a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios 13. Quem conhece? É a famosa bênção apostólica. Não tem nada a ver com a apostólica necessariamente, mas é a bênção trinitária que o apóstolo Paulo traz para eles. Ele diz,
que a graça do Senhor Jesus é interessante porque ele joga a graça antes. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça de Jesus, ele coloca Jesus antes. Por quê? Porque Deus nos encontra antes de tudo por meio daquele que se fez homem, daquele que se encarnou para que nós o pudéssemos encontrar. Pela graça nós entramos em contato com um amor que Deus tinha por nós. Tá dando para entender isso? Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre. É assim que ele faz a sua bênção trinitária. Veja, ele não vai direto para a natureza de Deus, ele vai para a ação de Deus. Eu e Vitor estavam conversando essa semana um pouco sobre como que as civilizações antigas entendiam Deus, né? Não pela natureza, não pelo ontos, mas pelas ações, pelas atitudes. E é assim que nós conhecemos o Deus Trino. Eu não faço ideia de como ele é na sua essência, mas a forma como ele se manifestou, ele me mostra uma graça através da qual eu pude ser salvo, um amor que enviou essa graça, e nós vamos ver isso aqui na leitura do Evangelho de hoje, e numa comunhão. E quando nós falamos de comunhão, nós não estamos falando só da comunhão entre os irmãos, não. A comunhão que o Espírito Santo proporciona, nos tornando um com Cristo. Mas beleza, só para ser didático, vamos começar com o amor de Deus. Então os atos salvíficos de Deus são uma revelação do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Amém? Amor é próprio do Pai. Eu tinha a ideia do que era isso um tempo atrás, mas depois que eu virei pai, eu fui ter a noção real, pelo menos na medida em que esse oceano me toca, eu pude ter uma noção do que é amor incondicional de um pai. Cara, isso modificou o jeito que eu olhava para as coisas. E eu gosto de contemplar. E eu viajo em umas coisas que normalmente as pessoas não gostam de viajar, tipo aranhas, serpentes e coisas do tipo. E um dia eu tô viajando numa aranha marrom que apareceu lá em casa, assim, carregando o seu filhote, os seus ovos e tal. E eu, cara, que amor, cara, ela tem um amor gigantesco por esses ovinhos. E eu assim, viajando no amor de Deus por mim, contemplando aquela aranha ali. Antigamente eu só via, falava, uma aranha carregando ovo, cara, isso aí faz parte do sistema dela. Ela evoluiu assim, foi desse jeito. Mas de repente o amor me tocou. E aí eu fui entender o amor de Deus e eu ficava viajando no amor de Deus em tudo que eu via em volta de mim. Santo Agostinho, depois de entender isso, esse negócio que o anjo lá, ou o menino, ou a história que ele conta lá, falou com ele, ele começou a pensar sobre como Deus, Trindade Santa, criou o mundo. E ele chega à conclusão que o mundo é um transbordar do amor de Deus. Sabe por quê? Ele chega à conclusão de que Deus, se é como Jesus revelou, quer dizer, é um Pai que eternamente gerou o Filho. Não teve um dia na história que Deus foi lá e gerou Jesus, não. Ele é eternamente gerado. Eu não sei como é isso, mas é assim que a palavra nos revela. Se é um Filho eternamente gerado, e ao Espírito Santo, que ele chama de vínculum caritatis, ou seja, o vínculo do amor, caritatis, amor, caridade. O vínculo de amor é o próprio Espírito. Deus não é um ser carente. Deus é completo em si mesmo. Segue-se disso que ele não precisa criar nada para poder amá-lo ou para poder se sentir feliz. Tem gente que acha isso, Deus criou o mundo para ele poder se sentir feliz com a humanidade e tal. Não! Deus é completo em si mesmo. Ele tem um filho, ele tem uma família. Eu poderia dar o título para essa mensagem de no princípio era a família. Porque ele é uma família em si. Diversa, não é o mesmo, mas eles se amam e são um só. E existe uma dança perfeita. Quem gosta de dança aí vai curtir essa visão aí do Agostinho sobre a Trindade. Porque assim, quando você tá lá no flow ali da dança,
Você não obriga o outro, mas o outro sabe que passo que tem que dar para que você vá na tal direção, para que você possa rodar. Tem coisa que é tão perfeita. E parece que é uma pessoa só dançando, cara. Parece que os dois decoraram o negócio. Não é decorado, os dois estão ali fluindo. E você fala, caramba, mano, como é que pode? A Trindade é assim. É uma dança perfeita. É assim que Agostinho descreve. Deus é completo em si, está lá dançando, curtindo com o Filho e o Espírito. E ele chega à conclusão, Deus não precisava criar. Se ele criou, foi porque ele transbordou de amor dentro da Trindade. A Trindade já é um vínculo de amor eterno. E ele resolve transbordar esse amor e fala, eu vou criar um mundo que expresse essa glória, eu vou criar um ser humano, e nesse ser humano eu vou colocar ele livre para me amar ou não me amar, porque senão não é amor. É interessante porque Cristo quer que a gente seja um, como ele e o Pai são um, ou seja, dentro dessa dança. Mas até a gente aprender a dançar, como é que é, Jean? Já arrancou umas unhas, já pisou nos pés? Já... Pois é. A gente custa para aprender a dançar. Mas Deus criou o ser humano em harmonia com a sua vontade, mas o deixou livre. E essa liberdade é a expressão do seu amor. Livre para pecar, livre para ofender a Deus e dar as costas para o seu amor, mas livre também para aceitá-lo. E nisso diz a palavra que há festa no céu. A nossa criação foi um ato de amor total. Amém? É interessante porque quando Jesus se encontra ali com o Nicodemos, no evangelho de hoje, foi mais ou menos isso. Nicodemos vai encontrá-lo de noite, e ele fala assim, olha Jesus, veja, ele entende que Jesus é Jesus, a gente chama ele de Cristo. Jesus, bem sei que tu é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você está fazendo, se Deus... Elohim, a Trindade, é claro, ele não entendia como Trindade, ele entendia como Yahvé. Então, ninguém pode fazer as coisas que você faz se Yahvé não estiver com ele. É engraçado porque parece que Jesus dá aquele corte ninja, não? Pá! Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas é porque Nicodemos está dentro de um contexto, está dentro de uma narrativa que eles entendiam naquele tempo, tá? Que é a narrativa seguinte, cara, tem atos portentosos sendo feitos. Deus está com você nos atos que você está fazendo. Parece que o reino está chegando, você fica falando do reino e tal. Parece que o reino está chegando. E aí Jesus vira para ele tão logo e diz, se você não nascer de dentro desse reino, se você não nascer uma segunda vez, e a palavra grega para segunda vez também é sinônima com nascer do alto. Segunda vez e do alto é a mesma palavra. Não é sinônimo, não. Enfim, palavra... É cognata? Eu esqueci o nome dessa... É a mesma palavra. Aí, assim... Alguns tradutores traduzem se você não nascer do alto, outros falam se você não nascer de novo. Mas dá na mesma. Porque Jesus também está fazendo um jogo de palavra com ele. Nicodemos, olha só. Eu sei que você está falando da chegada do reino de Deus. Pois é. Tá vindo mesmo, mas se você não nascer de dentro desse reino, se você não nascer do alto, você não pode ver esse reino que vem do alto. Inclusive, o reino que vem do alto é a forma como Mateus traduz o reino de Deus. Ele fala assim, o reino dos céus, né? Porque é um reino que vem dos céus, não é um reino dessa terra. Então, se você não nascer de novo, se você não nascer aqui dentro, você não vai poder ver o reino de Deus. Você vai ter que nascer aqui. E aí segue-se uma discussão ali com ele. Falando, mas como é que pode ser isso? É você mesmo que vai trazer esse negócio? Esse reino, como é que pode? Aquele que é guiado, assim são os que são guiados pelo Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Você não está entendendo quem eu sou porque o Espírito sempre funcionou assim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está fazendo uma referência a si mesmo. Eu nasci do Espírito. E para você nascer do Espírito, você tem que entrar na mesma lógica, porque você nunca vai entender. Mas como é que pode?
Falei, filho, você tem que nascer do alto para você poder entender esse rolê. Você tem que nascer do alto. Não vai adiantar. E aí ele vira para Nicodemos e diz, porque Deus, o Yahvé que você conhece, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Aqui ele está revelando outra parte de Deus. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que confiar nesse Filho unigênito, para a sua salvação, não pereça. E esse perecer também está dentro da narrativa que Nicodemos já conhecia, que é o julgamento final, a condenação dos infiéis. Ele está dizendo, para que todo aquele que nele creia, não pereça, porque vai ter o julgamento lá com o Filho do Homem, né? E aí vai dar ruim para quem não tiver com ele. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante porque muita gente gosta de enfatizar a ira de Deus, o ódio de Deus pelos pecadores. E como que o ódio de Deus, ao invés de acertar você, pegou Jesus ali de porrada e aquela frustração que ele não pôde. Aí ele vai e realiza em cima de Jesus, e aí por realizar em Jesus, agora você está salvo. Mas olha, o apóstolo João está dizendo, em cima das palavras de Jesus, que é por causa do amor de Deus que Jesus foi enviado. É por causa do amor de Deus que eu e você podemos ser salvos. Esse é o motor da salvação. Foi porque Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. Eu não quero que ninguém pereça. Eu quero que tenham vida eterna. João 3,16. E é aí que é o texto de hoje. E o 17, ele vai puxar algo assim, né? Não foi para condenar o mundo que o Filho do Homem veio. Aí ele já usa aquela expressão que eu falei com vocês no início. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha que doideira, cara. Ele está se associando aqui agora, ele está dizendo, eu sou o Filho de Deus, e o Filho de Deus é o Filho do Homem. O Filho do Homem, e aí ele vira para Nicodemos e fala, você sabe uma coisa? O Filho do Homem precisa ser elevado, como a serpente foi levantada no deserto. Ele está unindo aqui Números capítulo 11, onde Moisés faz uma serpente de bronze, e levanta ela no deserto, né? E o povo estava sendo picado por várias serpentes por causa dos seus pecados. E aí Moisés levanta essa serpente, porque Deus manda ele levantar. E fala, levanta essa serpente de bronze e todo aquele que olhar para ela vai ser salvo, vai ser curado. E aí Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem precisa ser levantado. Porque lá no texto de Daniel está dizendo que eu vi o céu aberto, né? E aquele Filho do Homem estava lá. Estava sendo elevado à destra de Deus, ia sentar no trono, nas alturas. E Jesus está dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja elevado. Assim como a serpente no deserto. Para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. E é interessante porque a elevação de Jesus, aqui para Nicodemos deve ser tipo assim, ó, ele vai subir ao céu, vai ficar todo portentoso lá, aquela coisa toda. Mas, quando você vai acompanhando o Evangelho de Jesus, essa elevação vai se dar exatamente aonde menos se esperava. Pelo contrário, não só não se esperava, como é inaceitável uma coisa dessa. A elevação de Jesus é sobre uma cruz. E é por isso que ele está usando a serpente de bronze para fazer um trocadilho aqui, né? A serpente de bronze ela é levantada e todo mundo olha para ela e é curado. Hoje, a nossa salvação nos acontece por meio da elevação de Cristo na cruz do Calvário. De acordo com ele, o maior no reino dos céus é aquele que é servo de todos. Na cruz, ele está sendo o maior servo de todos, que ninguém jamais deu conta de ser. Ele está sendo o servo de todos os irmãos. Na cruz do Calvário, ele está sendo elevado como o rei. Ali é o trono dele. Ali é a elevação do Filho do Homem. Ali ele está sendo revelado como o Filho do Homem, para que todo aquele que nele creia, para que todo aquele que consiga confiar nele, para que todo aquele que entenda que ele é o Messias enviado de Deus, que ele é o tal do Filho do Homem, ou seja, você tem que entender que Jesus é o Cristo,
para que você possa entrar no reino de Deus. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ter vida eterna, eu preciso olhar para o Cristo crucificado todos os dias da minha vida. Eu preciso olhar para o Cristo crucificado e ver nele a minha salvação. Eu preciso confiar que ele é aquele que foi enviado por Deus para ser o rei sobre toda a terra, e o seu reinado não terá fim. Amém? É sobre isso. O Filho dá a vida eterna pela graça. E a única mediação dessa graça, veja, tudo começa com o amor de Deus, que cria e que agora decide redimir. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. E agora nós estamos falando um pouco sobre a graça. Para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Veja, o Filho dá a vida eterna de graça para todo aquele que quiser. A única mediação, de acordo com o texto do apóstolo Paulo também, lá em Efésios, é a fé. O que é a fé? Fé é confiança em quem Jesus é. Fé não tem a ver com um kamehameha, uma dikidama, que você vai forçando ali e aumentando. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu creio. Agora eu estou crendo mesmo, agora eu estou com uma fé grande, e agora com essa fé grandona eu vou te curar. Não, não é assim a fé. Fé é pistes, crer, confiar. É mais sentido de fidelidade do que de crença, do que fazer um poder acontecer. Não, fé é sobre confiar em Jesus. Mais do que confiar na natureza de Jesus, saber que Jesus existe. Voltando na conversa lá que eu estava dizendo com o Vitor, né? Mais do que saber sobre a natureza de Jesus, ou saber que Ele é o Cristo. Não, é crer em quem Ele é, no que Ele faz. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Pela graça sois salvos. Pela graça vocês recebem a vida eterna. Mediante, isso chama mediação, tá? Mediante a fé, mediante a confiança de que Jesus é o Filho do homem prometido, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que reina sobre o mundo e traz a paz. Tá entendendo? Gente, a boa nova do Evangelho é sobre isso. Tem gente que não consegue entender o Evangelho até hoje, porque acha que o Evangelho é sobre, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é o Evangelho para muitas pessoas. Mas o Evangelho não é uma má notícia. Poxa, o Evangelho é a boa notícia de que o Messias foi enviado para a nossa salvação e que ele se assenta desde já. Desde quando ele foi pregado naquele madeiro e ressuscitou, ele se assenta no trono do universo. E em breve, justiça e paz se beijarão. Você precisa somente confiar nele para que você seja salvo. A boa nova é ensinar para as pessoas sobre quem Jesus é e dizer: você pode confiar em Jesus. E através dele, você é salvo. Salvo de quê? Porque ele está a fim de me matar? Não. É porque esse mundo já é uma perdição. Jesus vivia dizendo para os discípulos no seu tempo: o que vai restar para vocês é um inferno mesmo. É a destruição. Esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O templo era o centro de identidade do povo judeu. Ele está dizendo: olha, isso aqui tudo vai ser destruído. Se vocês não confiarem em mim, se vocês não abraçarem o meu reino, se vocês não rasgarem as suas agendas e se arrependerem de tudo isso e concentrar a identidade de vocês em mim e se unir comigo, vocês não são mais nem Israel, porque eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam de uma união mística com o Cristo para que vocês sejam povo de Deus. Não tem outro meio de salvação. O resto que vai sobrar aqui é só destruição.
Ora, ele associa essa destruição com a destruição que aconteceria lá há cerca de 70 depois de Cristo, na invasão do imperador Tito, se eu não me engano, que ia quebrar e destruir tudo. E destrói o templo, some com a arca, que provavelmente já estava sumida também, já quebra tudo aquele lugar. De modo que resta hoje só um muro que é chamado de Muro das Lamentações. Quebrou tudo. Israel geográfico, étnico e o templo, Israel religioso. Está tudo resumido em Jesus. Se não estivermos nele, que é o novo templo de Deus, um templo ambulante, um templo feito pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos ter contato entre céu e terra. Se nós não estivermos nele, nós não temos nada. É por isso que Jesus está dizendo, é necessário que se confie nele. Por isso que depois ele vai começar a dizer, não faz parte do evangelho de hoje, mas ele está dizendo assim, olha, quem crê no Filho do Homem será salvo. Quem não creu já está condenado. O lance é, já há uma condenação ali em cima da terra já. Esse mundo já está fadado ao fracasso. Uma nova criação está surgindo e eu sou aquele que vai iniciar essa nova criação. Eu não só vou reinar sobre ela, mas eu vou dar condições para que as pessoas possam entrar dentro dela. Segue-se que nós necessitamos de um novo nascimento. Um nascimento para dentro desse reino, que é um novo mundo. Jesus está dizendo, gente, esse mundo bom criado por Deus foi corrompido pelo pecado, foi destruído. O Filho do Homem está vindo para dar uma nova criação, uma nova vida. Vocês precisam nascer dentro dessa nova criação. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer depois que, assim pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. O texto grego dá base para essa versão, né? É nova criação. As coisas antigas já passaram. Vejam, tudo se fez novo. Quem faz esse novo nascimento? Quem nos faz nascer ali dentro? Nós chegamos ao terceiro ponto, a comunhão. O Espírito Santo é a nossa comunhão, não só entre nós, mas é a comunhão nossa com Deus. A comunhão nossa com a família da Trindade. Vocês não lembram que eu tinha dito que o Espírito Santo na família trinitária, na eternidade, ele é o vínculo caritatis, ele é o vínculo do Pai com o Filho, ele é o vínculo dessa dança de amor? Esse vínculo, olha só, Jesus está aqui na terra como homem e ele diz para os discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Paráclitos, o outro Consolador. Vocês precisam dele para completar essa obra de salvação. Eu já ensinei, já fiz um sacrifício, mas aquele que vai comunicar comum, aquele que vai tornar esse sacrifício comum entre eu e vocês, aquele que vai comunicar a salvação que procede desse sacrifício, é o Espírito Santo da promessa. É necessário que ele venha, por isso é necessário que eu vá. Se eu não for, ele não pode vir. E aí o vínculo caritatis, o vínculo de amor, o Espírito Santo, desce do céu no dia de Pentecoste e enche toda aquela casa em que estavam reunidas. Aparecem distribuídas sobre eles línguas como que de fogo. João resume tudo isso a uma noite depois da Páscoa em que Jesus chega neles e diz, recebei o Espírito Santo. O Evangelho precisa terminar com esse sopro de Jesus, que é um sopro que faz referência lá a Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O Espírito Santo de Deus está ali como que uma galinha chocando os seus ovos. E ele faz as coisas acontecerem. O Espírito Santo realiza na terra as obras de Deus.
E Jesus está dizendo para eles: eu começo uma nova criação. Recebam o espírito da nova criação. Para que vocês agora possam participar. Porque o reinado de Deus, o reino de Deus, esse reino perfeito, é uma criação nova. É uma coisa completamente nova que eu quero fazer com vocês. O Espírito é chamado pelo apóstolo Paulo de Espírito da comunhão. É chamado também de Espírito de Cristo. Por quê? Porque esse Espírito, quando vem, ele nos vincula, nos pega quem nós somos dentro do nosso coração. Nós quem? Nós que cremos em Cristo, nós que cremos em Jesus como o Messias de Deus. Ele pega a gente e enfia a gente dentro dessa família. Isso o apóstolo Paulo diz no texto de Romanos 8 que a gente leu hoje, né? Vocês não receberam espírito de escravidão para viverem novamente atemorizados, para cair novamente no medo. Vocês receberam o espírito de adoção. Veja, vocês receberam dentro de vocês um espírito de adoção. Um espírito que nos adota para dentro da família trinitária. Agora tem uma quarta pessoa na Trindade. É tipo isso. E é você. Eu. Mas não é uma quarta pessoa, sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós somos o próprio corpo de Cristo aqui nessa terra. Ele é a cabeça. Você faz parte do corpo desse Cristo. Se... É engraçado porque o apóstolo Paulo coloca isso no final da leitura dele, né? Se com ele padecemos. É engraçado. Essa palavra ele nem está lá, mas ela foi necessária colocar na tradução para o português, porque senão ia ficar meio que... Se com padecemos, para com sermos glorificados. Então ele está dizendo, olha... Se nós padecemos juntamente com Cristo, e esse é o caminho de Cristo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Ou seja, o Espírito Santo, meu irmão, ele está aqui para te comunicar a morte de Jesus, não somente aquele evento da crucificação há 2000 anos atrás. Ele está te comunicando essa morte diariamente, porque você toma a cruz diariamente. E o terceiro passo é segui-lo. Como? Pela fé. Isso é, de acordo com o livro de Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, isso é andar no Espírito. Andem no Espírito. Vocês não estão mais na carne. Vocês não estão seguindo a Deus, simplesmente diretamente. Vocês estão dentro de Cristo. Para isso vocês precisam andar no Espírito, vocês precisam aprender a acertar o passo dessa dança e começar a dançar no ritmo da Santíssima Trindade. Dance com o Pai e com o Filho. A Bíblia diz que se nós mortificarmos os feitos do corpo, pelo poder do Espírito Santo, mortificarmos os feitos do corpo, certamente nós viveremos. Como o Espírito comunica vida a nós? Primeiro nos comunicando morte. Mortificar, fazer morte aos feitos do corpo. E você precisa confiar que o Espírito Santo é capaz disso na sua vida. No último sermão nós falamos sobre entender a suficiência e a capacidade do Espírito Santo em nós, que é a alma da igreja. Confie nele. Ouse nele perdoar. Ouse nele fazer morrer os feitos do corpo, os feitos carnais. Ouse. Crê no Espírito Santo. Assim viveremos. Como assim? Eu vou viver a vida do reino de Deus. Eu vou viver a vida da nova criação. A vida que existe dentro da nova criação começa com uma mortificação diária dos nossos pecados, daquilo que está desalinhado. É um treinamento diário para que eu me alinhe com a dança trinitária. Amém, meu irmão? É engraçado porque esse mesmo Espírito nos ajuda. Esse Espírito, de acordo com o texto de Romanos,
Vocês não receberam o espírito de escravos, mas o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ele usa duas palavras para pai aqui, ele usa Abba e usa, não sei se pater ou alguma palavra em grego para pai, mas ele repete pai duas vezes ali. Ele está dizendo, olha, em todas as línguas as pessoas chamam agora Deus de Pai, porque o espírito de adoção comunica ao nosso espírito que nós somos filhos desse Pai. É nele, quando a gente clama Pai, e ele está fazendo uma referência direta aqui ao Pai Nosso, que já é uma oração ensinada por Cristo. Então ele está dizendo, quando você diz Pai Nosso, o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito que somos filhos. É uma experiência que só aquele que nasceu do alto recebe de Deus, por causa da comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo logo comunica dentro de você quando você diz Pai Nosso que está no céu. Ele está no céu, mas o Espírito já me comunicou essa vida. E eu agora habito nas regiões celestiais juntamente com Jesus. Pai Nosso que estás no céu. E o clamor daquele que é filho diz sempre, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino logo, que venha o teu reino e a tua vontade seja estabelecida assim na terra como no céu. E se eu sou filho, eu oro pelos meus irmãos, e é por isso que eu clamo, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Os nossos irmãos perseguidos, lá na Palestina, os nossos irmãos perseguidos, lá na Rússia, na Ucrânia, o pão nosso, tudo de que necessitamos nesse dia, nos dai hoje. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, é uma família que está orando uns pelos outros, você está orando pelos seus irmãos, tá? Embora seja, o pessoal gosta de chamar oração universal, ela é por toda a humanidade e tal, é por toda a humanidade lá no início, quando a gente está pedindo, venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Mas o resto é uma intercessão pelos seus irmãos. Perdoa nossas ofensas, assim como nós, igreja, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Eu achei incrível quando o Vitor trouxe aqueles irmãos perseguidos e eles pedem oração no final. O cara que tomou um monte de facãozada, tá com o pescoço quase que foi arrancado da cabeça. E ele diz, eu amo aqueles caras que me perseguiram. E eu queria pedir oração. Aí eu fiquei logo imaginando, ele deve estar pedindo oração para acabar essa perseguição, para eles viverem em paz. E não. Eu só peço oração para que a gente mantenha firme o testemunho diante dessa perseguição e a gente continue amando e anunciando o evangelho para os nossos perseguidores aqui. Em outras palavras, eu só estou pedindo oração para que eu não caia diante das tentações. Da tentação de negar a Cristo. Isso aqui não está falando sobre a tentação comum do dia a dia. É claro que ela se aplica também, mas nós estamos falando, não me permita que eu caia na tentação. O original está dizendo, não nos arrastes à provação, aquele dia da tentação final, aquele dia do julgamento, não nos arrastes. Mas livra-nos do mal, porque esse é o verdadeiro mal. O mal de se entregar diante da tentação e negar a Cristo. É o mal de não estar com Cristo pelo resto da existência. Está entendendo? Livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Se, e o Espírito Santo comunica isso a nós, se e somente se, nós estamos dispostos a com Ele padecer agora, para que também com Ele sejamos glorificados. E ele conclui esse texto dizendo, olha, tem um parto acontecendo na história da humanidade. Os sofrimentos, os padeceres que nós sofremos agora na carne não são de se comparar com a glória que há de se revelar. Porque a natureza, a criação, anseia, como que em dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. E não somente a criação, mas nós também, o que recebemos as primícias do Espírito Santo, também gememos dentro de nós mesmos. Estamos em dores de parto, aguardando o nascimento dessa nova criação. E como num parto,
Espero que você não se anojente com isso, mas num parto a cabeça sai primeiro normalmente. Eu assisti o parto do meu filho Davi e foi a coisa mais traumática da minha vida. Mas está havendo um parto da nova criação prometida. A cabeça, Jesus, que é parte dessa criação agora, está unido com ela materialmente para sempre. Porque o Verbo se fez carne, encarnou-se, habitou entre nós. Parte dessa criação já se tornou uma nova criação. Parte da nova criação já nasceu, já brotou. Falta sair o corpo e em breve nós nos alegraremos, porque com ele padecemos agora, nesse parto, nessas dores, nesse tanto de contrações, até que nós sejamos empurrados para fora e uma nova criação surja e eu e você façamos parte dela. Até lá, meu irmão, console-se no poder do Espírito Santo. Se lembre constantemente de que você foi adotado dentro de uma família, a família trinitária, a família eterna. Ele te trouxe para dentro e Ele te ama. O amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estão com você nesse momento agora. Você é alvo desse amor. Esse amor é um raio que está irradiando diretamente sobre você como um sol do meio-dia. A graça de Jesus te alcança mediante a fé, como um sol do meio-dia raia sobre a careca do Jader. E a comunhão do Espírito Santo raia sobre você e te torna um com Deus. Como um sol que te envolve e te aquece todos os dias. Amém. Vamos louvar esse Deus trino.